Olá, boa noite. Boa noite, Monique. Boa noite, mãe. Boa noite, Terezinha. Oi, Lília. Deixa eu dar mais um tempinho para as pessoas irem entrando. Tudo bem? Deixa eu ver só se eu consigo fixar aqui o tema da live. Só um minutinho. Pronto. Nunca fiz live pelo YouTube, mas eu acho que está tudo certo, né? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Vocês podem colocar um joinha ali para mim nos comentários, por favor? Só para eu saber se a voz está boa, está chegando, ou se eu preciso usar um fone de ouvido. Legal. Vamos lá, então, gente. Boa noite, pai. Família toda comparecendo. Obrigada pelo carinho, gente. Monique também, boa noite. Então, vou começar me apresentando. Oi, Bia, tudo bem? Seja bem-vinda. Vou começar me apresentando, então, como essa live fica gravada, pode ser que depois algumas pessoas consigam assistir. Eu vou responder 4 ou 5 perguntas que eu recebi nos stories do Instagram ontem. E aí, se vocês forem tendo perguntas, vocês podem ir escrevendo, que aí no final eu tento responder, tá bom? Então, vamos lá. Meu nome é Luana, eu sou psicóloga infantil e educadora parental pela Positive Discipline Association. Eu tenho um consultório aqui no centro de Florianópolis, onde eu atendo crianças até 12 anos de idade. Então, a minha especialidade é realmente na infância, né? E o tema da live de hoje é como lidar com o mau comportamento infantil. Acho que principalmente agora, durante a quarentena, muitos pais estão entrando em contato comigo, né? Até por conta de toda a situação que as crianças estão tendo que ficar isoladas da escola, dos amigos. Então, as famílias estão se sentindo um pouco perdidas, sem apoio. E o meu intuito hoje, com essa live, é estar acolhendo esses pais e ajudando na medida do possível. Então, vamos lá, gente. A birra, o mau comportamento, seja lá qual for o rótulo, né, que a gente está acostumado a usar, sempre quando ela acontece, a nossa reação quase que imediata é o quê? É parar aquele comportamento, né? E a gente utiliza algumas maneiras para parar o mau comportamento, que na maioria das vezes é aquela maneira que a gente aprendeu com os nossos pais, né? Que nós aprendemos, e isso é uma questão até cultural. Na maioria das vezes é o quê? É o castigo, a punição, a ameaça, colocar o medo na criança. Então, o nosso intuito é sempre parar aquele mau comportamento. Raramente a gente para e tenta se colocar no lugar da criança e pensar o que pode estar por trás daquele mau comportamento. A criança, assim como nós adultos, todo nosso comportamento, ele é baseado em um objetivo. E a criança, quando ela utiliza o mau comportamento, ainda que seja de uma maneira equivocada, ela está tentando nos dizer que ela tem uma necessidade que não está sendo satisfeita. Isso eu vou falar daqui a pouquinho. A maneira que a gente utiliza, né, o castigo, a punição, a ameaça, eu sempre pergunto, né, resolve? Você acha que é uma maneira eficiente? Alguma mãe que está aqui me assistindo agora já colocou o filho de castigo uma vez e nunca mais precisou colocar? Ou
colocou uma vez de castigo e ele nunca mais repetiu aquele comportamento? Eu até acredito que pode ser que tenha acontecido, tá? Mas não necessariamente porque a criança aprendeu algo naquela situação, e sim porque a criança está com medo. Então, acho que o meu principal objetivo aqui na live é trazer essa reflexão para você, né? Por que que diante do mau comportamento, a nossa tendência, na maioria das vezes, é punir, é calar, é fazer parar, é interromper? E na maioria das vezes, interromper significa fazer a criança se sentir mal. Então, eu tiro o brinquedo preferido dela, eu tiro o tablet, porque foi dessa maneira que eu aprendi. Então, eu só sei fazer isso. Então, o meu convite hoje aqui, para você que é pai, você que é mãe e está me ouvindo, é justamente a gente parar um pouquinho e tentar entender por que que a gente pune diante do mau comportamento, né? Por que que a gente distancia o nosso filho da gente nessa situação, justamente no momento em que ele mais precisa da gente, em que ele está sentindo ali um desconforto muito grande. E quem é vó também, isso, quem é vó também. Então, por que que a gente tem essa tendência, né? E isso acontece por causa de duas situações. Primeiro, a gente precisa assumir a nossa vulnerabilidade. E quando eu digo isso, eu quero dizer que a gente não sabe fazer de outra maneira, né? O nosso padrão cultural é assim. Quando uma criança faz uma birra e se joga no chão no meio de um shopping, né? E quem é mãe aqui já deve ter vivenciado essa situação, é como se os olhares das pessoas, né? E aí eu coloco como a sociedade cobrasse da gente uma postura de punição, do tipo, tá, você não vai fazer nada com ele. É como se acolher a criança nessa situação, quem olha de fora acha que a gente é permissivo, porque a gente não está castigando, porque a gente não deu um tapa na criança quando ela se jogou no chão. Então, isso tudo são questões para a gente pensar. Então, como eu estava falando, normalmente é por causa de duas situações. Uma, que a gente não sabe fazer de outra forma, e isso eu acho muito triste, porque se eu perguntar para vocês que estão aqui assistindo essa live agora, vocês sabem punir uma pessoa ou uma criança? Acredito que a maioria de vocês vai dizer que sim, que você sabe como punir, né? Que você sabe colocar de castigo, que você sabe tirar o brinquedo preferido, que você sabe dar um tapa, que você sabe fazer uma ameaça. Só que eu recebo muitas mensagens, inclusive eu recebi uma ontem, perguntando como é ser firme e gentil. Então, assim, a gente não tem a referência da gentileza, do respeito mútuo. Antigamente, criança não tinha querer. As crianças, elas precisavam ser silenciadas, elas não tinham nem opção de escolher entre, sei lá, entre uma roupa de tal cor e uma roupa de outra cor. Então, assim, tudo isso que eu estou trazendo hoje, e é triste quando a gente para pensar, né? Quando eu recebo essas mensagens, e foi uma coisa que quando eu comecei a estudar a disciplina positiva, me pegou bastante, que realmente, assim, eu não sabia como fazer. E até hoje, apesar de estudar bastante, né? Apesar de ser idealizadora do curso Amor em Ação, que é um curso voltado para as famílias, até hoje eu me pego pecando às vezes, errando, sabe? Mas tudo bem, eu não me culpo mais, inclusive na disciplina positiva, uma das premissas é que os erros são uma ótima oportunidade para a gente acertar. Então, a gente não tem a referência do que é ser gentil, do que é ser respeitoso com aquelas pessoas que a gente mais ama nesse mundo. Eu recebo mensagens de famílias falando, olha, quando meu filho se comporta mal, eu falo que eu estou triste com ele, eu fico sem falar com ele, eu estou agindo certo? Então, para e pensa, né? Quando você erra, qual é a sensação que te vem?
É uma sensação de que, não tenho mais o que fazer, vou deixar para lá, caramba, o que vão pensar de mim? E agora? A criança é da mesma forma. A criança, a gente às vezes esquece, né? Mas ela, principalmente quando ela fica de castigo, quando ela é colocada numa posição que a gente fala, às vezes, vai lá para o cantinho do pensamento ou para o cantinho da consequência. Tudo isso são palavras mais bonitinhas que a gente usa para disfarçar o que seria, na verdade, também o castigo. Então, tudo isso causa sentimentos muito ruins. Pensa, você, quando alguém te trata mal, quando alguém é desrespeitoso com você, a gente não fica com uma sensação legal. Pior, a gente não fica nem um pouquinho com vontade de cooperar com essa pessoa, não fica com vontade nem de olhar na cara. Quanto mais de chegar e se abrir quando a gente tiver algum problema. Então, a gente realmente a gente não sabe ainda como agir com gentileza e com firmeza com as crianças. E por quê, gente? Muito disso vem da nossa criança interior, né? Muitas vezes nós também não fomos acolhidos, nós fomos silenciados, a gente não teve a opção de escolha, a gente não conseguiu desenvolver a nossa autonomia plena, a gente não conseguiu desenvolver uma boa autoestima. Então, quando a gente tem a compreensão de que realmente a gente não aprendeu uma forma efetiva de lidar com o mau comportamento, que as únicas ferramentas que a gente conhece, infelizmente, ainda é a punição, quando a gente não tem consciência, e aí quem é minha aluna aqui do curso, a Monique, que está aqui, ela vai saber bem o que eu estou falando agora, quando a gente não tem a consciência assim, das feridas emocionais da nossa criança interior, porque sim, no processo de educação dos nossos filhos, a gente precisa sim estar em contato com a nossa criança interior. E muitas vezes estar em contato com a nossa criança interior pede que a gente olhe para algumas situações e alguns momentos que não são tão agradáveis assim. Então, essa maneira que a gente lida com o mau comportamento vem muito também da nossa criança interior ferida. Uma vez eu atendi um pai, e eu já contei sobre isso em outras lives, que ele virou para mim, né, num processo que eu faço também de orientação à paz no consultório, e a queixa principal dele era o choro do filho. Então, assim, ele não sabia o que fazer com aquele choro. O que ele pedia para a criança calar a boca, para a criança ficar quieta, mandava a criança para o quarto, e aí a criança ficava mais irritada, e dava aquela confusão, e a confusão só aumentava. E aí, quando a gente começou a trazer a criança interior dele, ele se lembrou que, por ele ser homem, e isso é uma coisa muito machista, né, muito de antigamente também, o pai dele dizia que homem não poderia chorar. Então, quando ele chorava, ele não era acolhido. O pai dele mandava ele calar a boca, engolir o choro, homem não chora. E aí, querendo ou não, e foi um momento até muito bonito desse processo, porque ele chorou muito nesse dia. É como se a criança interior dele ali tivesse acolhida naquele ambiente e ele pudesse estar expressando as suas emoções. E aí foram caindo várias fichas dele que ele fazia exatamente a mesma coisa com esse filho. Então, é muito importante também a gente acolher a nossa criança interior. Muitas vezes eu falo no curso que é a gente maternar essa criança, né? Que muitas vezes foi silenciada, que foi calada, que não foi entendida, que não teve outra escolha, que foi realmente interrompida em vários aspectos. Então, gente, eu tô falando muito, vocês vão colocando aí se eu estiver falando rápido, tá bom? Vou só tomar uma aguinha aqui. Tudo bem? Tranquilo? Vocês podem digitar aí, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido, porque às vezes eu acho que eu tô falando muito rápido. Então, quem aqui é minha aluna do curso Amor em Ação sabe que lá no curso, né, eu falo muito, o primeiro módulo é só para nossa infância. Se chama Viagem ao Passado. E a gente faz uma viagem ao nosso passado.
a gente se conecta com a nossa criança interior, a gente relembra muitas situações da nossa infância com o nosso pai, com a nossa mãe, né? E às vezes, quando eu falo criança interior, muitas pessoas ficam com aquela sensação de que, eu apanhei, e foi até uma das perguntas que eu recebi. Deixa eu só ver se eu encontro aqui rapidinho para ler ela bem certinha. Não, foi assim, ó. Aqui em casa vivo um conflito. Sou muito a favor da criação consciente. E meu marido tem aquela fala que apanhou e hoje é uma boa pessoa. Não sei como convencê-lo. Eu sempre pergunto, né? Por que a gente dá o mérito... Gente, tá chovendo aqui muito esse barulho de trovão, tá? Por que a gente dá o mérito de quem nós somos hoje para a dor, para o castigo que a gente teve na infância, para as palmadas que a gente levou? Por que a gente precisa, né? E isso é uma crença que a gente tem, que o sofrimento deixa a gente forte, né? Quando a gente sabe que a força mais verdadeira desse mundo, a maior força é o amor. É curioso isso, porque num texto de agradecimento que eu fiz do curso Amor em Ação, eu coloquei, né, eu agradeci aos meus pais, e eu disse que o curso é o resultado das brincadeiras, das histórias antes de dormir, de quando meu pai me levava para andar de bicicleta no prédio da Carol. Então, a gente precisa parar com essa mania, com essa ideia de que é pelo sofrimento que a gente cresce, é pela punição, então eu apanhei e não morri, e hoje eu estou aqui. Tá, você não morreu, mas é o que eu falo no curso, a gente não tem gente que usa a expressão, né, eu apanhei e sobrevivi, mas a gente não deve ter que sobreviver, principalmente na infância, né? Então eu acho que esse termo é um termo muito pesado, só que algumas pessoas têm muita resistência nessa questão da educação parental, nessa questão de criação com apego, porque às vezes elas acham que quando começarem a estudar e a se envolver mais com o assunto, que elas não vão estar honrando o pai e a mãe. Porque eu agora estar falando sobre uma educação mais consciente, tá? Significa, então, que o meu pai e a minha mãe fizeram tudo errado? Não. Eles fizeram o melhor possível deles dentro daquela época, dentro da nossa cultura, que infelizmente até hoje, né, está muito permeada aí pela questão da punição. Então a gente precisa parar de polarizar, de achar que quando eu falo numa criação sem punição, então eu estou sendo permissiva. Não quer dizer isso. A gente precisa ter o equilíbrio, andar aqui no meio. Então, a gente deve sim ser firme, mas de uma maneira gentil. E aí, continuando aqui, eu recebi uma pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui, da Rosângela. Como ser firme e gentil quando meu filho me bate e eu fico muito nervosa? Rosângela, primeiro de tudo, calma. Seja o exemplo. Você pode falar, né? Não pode bater, na mamãe não pode bater, aqui em casa a gente não bate, de uma maneira firme. E ser gentil é não revidar o tapa na criança, né? Tem gente que fala, porque quando meu filho me bate, eu vou lá e bato nele, para ele ver que não pode bater. Mas olha a incoerência na forma, né? Então, eu falo uma coisa e eu faço outra. Então, isso é ser firme e gentil ao mesmo tempo. Deixa eu ver a outra pergunta aqui que eu recebi. Com a quarentena, essa é da Lúcia. Com a quarentena, estou muito atarefada. E esses dias, acabei sendo grossa com o meu filho. O que a gente faz quando erra? Eu perco a autoridade? Como mãe, devo pedir desculpas? Da Lúcia. Lúcia, de alguma forma, reconheça, peça desculpas.
Eu não sei se você, né, fala que você errou, mas a gente pode sim. Lembra, as crianças aprendem pelo nosso exemplo. Então, é bom para a criança ter um exemplo do que fazer quando eu erro. Ah, tá, então a minha mãe, ela erra, ela pede desculpa, ela reconhece. Então, tá, então é isso que eu tenho que fazer, né? Então, às vezes a gente acha, não sei a ideia que a gente tem, né, de autoridade, que a autoridade é uma coisa que é rígida, que tem que vir com dor, com sofrimento, mas não, você não vai perder essa autoridade como mãe se você reconhecer que você errou e pedir desculpa para a criança. Não tem nenhum problema, pelo contrário, você vai estar ensinando ela como lidar nessas situações. Eu recebi mais uma, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Tá. Como saber, essa é da Cida, como saber se estou sendo muito permissivo com o meu filho de 7 anos? Cida, uma dica que eu dou é que você tem sempre que perceber como você se sente. Quando você percebe que está muito bom para o seu filho, mas que você não está confortável com aquela situação, é sinal que você está sendo permissiva, né? Então, na disciplina positiva, e isso é uma orientação que eu dou para os pais no curso, para a gente saber se a gente realmente, né, está aplicando a disciplina positiva, se a gente está ali vivendo o respeito mútuo na relação com o nosso filho, então é justamente isso, assim, é quando você perceber que está confortável para você e para a criança, que está sendo respeitoso com você, com as suas necessidades e também com as necessidades da criança. Quando você perceber que está sendo só respeitoso para a criança e não para você, é capaz de você estar ali no lugar da permissividade. E ao contrário também, quando você perceber que está muito ruim para a criança e muito confortável para você, aí pode ser a questão de uma rigidez, né? De uma questão de você estar muito rígido na criação com seu filho. Então, essa é a dica que eu costumo dar. Ah, mas e aí? Como lidar com esse mau comportamento da criança? A gente precisa, antes de tudo, perceber em que fase de desenvolvimento a criança se encontra. Senão, a gente acaba acreditando que é um mau comportamento, quando na verdade não é. Quando na verdade é um comportamento adequado e esperado para aquela faixa etária dela. Então, por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, não é um mau comportamento que ela está tendo. É um comportamento totalmente esperado para a idade. Uma criança de 5 anos, 6 anos, aí é um mau comportamento. Então, aí, né, como eu falei, e a gente precisa perceber qual é a necessidade que está por trás. Porque quando a gente quer só acabar com aquele mau comportamento, a gente não entende o que está acontecendo com a criança. Eu vivi um episódio aqui em casa, no começo da quarentena, o meu filho, Henrique, ele é muito apegado às priminhas que ele tem aqui em Floripa. E aí, no começo da quarentena, aquela questão toda que não pode sair, até hoje não pode também, né? E ele estava no quarto, entrou no quarto e começou a jogar os brinquedos dele no chão, carrinho, boneco, tudo no chão. E aí eu cheguei, respirei fundo, cheguei para ele e falei, Henrique, o que está acontecendo? Eu quero te ajudar. Aí ele olhou para mim e continuou jogando. Eu falei, você está irritado porque você não está tendo aula? Porque na minha cabeça era porque ele não estava indo para a escola até então. Eu falei, você está irritado porque você não está indo na escola, você não está mais brincando no parquinho com seus amigos, não sei o quê. A mamãe quer te ajudar. Eu não concordo com a sua maneira de estar jogando tudo no chão, mas eu quero entender o que está acontecendo. E aí ele virou para mim e falou assim, é que eu tô com saudade da minha prima Flor e da minha prima Joana. Aí eu falei, tá, então é saudade que você está sentindo. Porque na minha cabeça, no começo, era irritação. Era porque ele estava irritado, ele estava chateado, porque não tinha mais a escolinha. E aí eu virei para ele e falei, olha, eu entendo como você está se sentindo. Eu também estou com muita saudade das minhas amigas. Estou com muita saudade de passear. Só que nesse momento, a gente não pode ainda sair de casa. O que a gente pode fazer é
E aí eu dei 2 escolhas para ele. Ou a gente liga por telefone normal, ou a mamãe faz uma videochamada. E aí ele virou para mim e falou assim: não, mãe, eu vou fazer um desenho, que aí quando acabar a pandemia, eu entrego para elas. E ok, e ele fez um desenho e está guardadinho ali para entregar para as primas. Vocês perceberam que eu não cheguei brigando com ele, para de jogar tudo no chão. Por mais que no primeiro momento, né, a sensação que dá o nosso impulso ainda é de fazer parar com aquilo, porque realmente estava jogando tudo no chão, eu estava ficando irritada com aquilo. Mas eu cheguei e eu tentei descobrir a causa por detrás do comportamento, né? E é muito importante isso, porque se eu virasse para ele e falasse, Henrique, para de jogar as coisas no chão, pega aqui agora, você vai ficar de castigo, né? Daqui a pouco esse mau comportamento ele ia continuar, mas de uma outra forma, né? Então, e isso ia até quando? Isso não ia ter fim? Então, o que eu procurei fazer foi justamente isso, entender qual era a crença que estava por trás do comportamento dele, qual era a necessidade. E naquele momento era o quê? Era a saudade das primas. Então, essa é uma das maneiras da gente lidar com o mau comportamento, né? Primeiro, a gente pode fazer o quê? A gente pode se conectar com a criança. Então, a premissa básica para a gente fazer antes de corrigir, antes da correção, é criar uma conexão. Então, é o quê? É se abaixar, é conversar com o seu filho, é falar, não digo conversar, mas de repente, filho, me dá um abraço. Filho, eu estou percebendo que você está chateado, você está irritado, e eu quero te ajudar. Percebe? É diferente de você querer parar o mau comportamento. A criança, ela se sente valorizada por você. Ela se sente respeitada. É como se ela percebesse que os sentimentos dela têm valor para você. Você também pode, uma outra maneira, é validar os sentimentos da criança, que é mais ou menos o que eu fiz com o Henrique, né? É chegar e falar, olha, eu entendo que você esteja assim, eu também estou sentindo falta das minhas amigas, né? De passear, de poder andar na rua tranquila. Então, a gente validar aquele sentimento, a criança perceber que, ok, tudo bem ela se sentir assim, mas que ainda assim não é dessa maneira que ela deve expressar. Como eu conversei com meu filho, eu falei, tá, mas não é jogando tudo no chão. O que você quer fazer com isso? Percebe? É dessa maneira que a gente ensina, a gente aproveita esse mau comportamento, que a gente fala na disciplina positiva, e a gente ensina alguma habilidade de vida para a criança. Então, o que eu fiz com o Henrique? Eu ensinei ele a expressar aquela saudade, né? E por mais que eu tenha sugerido fazer a ligação, no final foi ele que deu a ideia de fazer a carta. Então, é isso que a gente se refere na disciplina positiva, a ensinar a criança a desenvolver alguma habilidade. Porque quando no começo do curso, né, a gente tem uma aula onde as famílias elas fazem 2 listas. A primeira lista é com os desafios de comportamento. Então, elas listam tudo que é um desafio para elas lidarem com aquele comportamento. Então, elas colocam morder, bater, preguiçoso, não quer tomar banho, não quer fazer as tarefas, colocam lá várias coisas. E numa outra lista é quais as características que elas desejam que seus filhos tenham, vamos supor, quando eles ficarem adultos, né? Então, grande parte coloca que ele tenha empatia, que ele tenha uma boa autoestima, que ele seja responsável, que ele tenha opinião crítica, várias qualidades, assim, muito bacanas, bem positivas. Só que ninguém até hoje, eu não conheço, deseja que no futuro seu filho seja obediente. Ninguém coloca. Mas a gente agora quer... E outro dia eu fiz até um post sobre isso no meu Instagram, uma mãe virando para a menininha e falando, né? Filha, quando você crescer, eu quero que você seja responsável, que você tenha uma autonomia, que você tenha uma boa autoestima, que você tenha uma opinião crítica sobre as coisas. Mas agora eu quero que você seja obediente, que fique quietinha, que não reclame, que me obedeça. Não.
Então, a gente não utiliza, né? E uma pergunta que eu faço para os pais no curso é, então tá, o que vocês fazem hoje com esses desafios de comportamento para ensinar o seu filho a ter isso aqui no futuro? Quando a gente pune, quando a gente usa ameaça, quando a gente coloca medo na criança, quais dessas habilidades de vida a gente está ensinando para ela? Nenhuma. Nenhuma. Talvez por isso, hoje a gente tenha tanta dificuldade em se colocar, a gente valorize tanto o que o outro vai pensar da gente, e aí por isso eu prefiro me calar. Quando eu comecei na clínica escola da faculdade, apesar de atender muitas crianças, eu atendi também alguns adultos, né? E grande parte deles, nossa, acho que 80%, né, tinham problemas de quê? De baixa autoestima, essa questão dessa preocupação excessiva com o que o outro está pensando de mim, dificuldade de falar não. Quantas pessoas aqui que estão me assistindo agora têm dificuldade de falar não para o outro? Seja uma dificuldade, seja um medo. Então, hoje eu estou cansada, eu não queria ir para a balada com a minha amiga, mas eu vou, porque senão ela vai ficar chateada comigo, né? E eu preciso fazer as pessoas gostarem de mim. Tudo isso é a nossa criança interior ferida. É a nossa criança interior aí querendo direcionar a nossa vida. Então, quando a gente começa a estudar, né, sobre a parentalidade, a gente consegue ter uma maior consciência desses gatilhos, né? Tá, qual é o gatilho que me faz sentir desta forma? Isso vem da onde? Da minha criança interior ferida. Por quê? O que ela precisava e que ela não teve? Ou melhor, o que ela queria expressar e que ela não pôde expressar? Então, tudo isso são questões que a gente precisa falar, né? E uma outra situação sobre como lidar com o mau comportamento é a pausa positiva. É engraçado, né? Eu falar que no meio de uma confusão, daquela birra, a criança tá ali dentro de casa, de repente ela se joga no chão e aí você vai agir com ela e você pensa, meu Deus, agora, se eu entrar assim, eu vou colocar mais lenha na fogueira. Então, o que você faz? Você ensina a criança a se acalmar, você ensina a criança a se autorregular. Como que a gente ensina isso? Através da pausa positiva. Então, vamos supor, quando o meu filho aqui em casa, ele está tendo algum comportamento daquele que está me tirando do sério, ainda mais agora com a quarentena, fica todo mundo um pouco sensível, as crianças estão muito irritadas, às vezes agressivas, às vezes muda o padrão do sono, o padrão da alimentação, às vezes ficam muito, 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 muito irritadas. E aí, o que eu preciso fazer às vezes? Sair de cena. E aí tem mãe que fala, mas imagina, meu filho tá lá fazendo aquela pirraça, e aí eu saio, ele ganhou. Mas, gente, isso não é uma disputa de poder. E muitas vezes, né, a gente acaba caindo nesse lugar de disputar com a criança, né? Então, parece que se eu não disputar com ela o poder, não, eu tenho que mostrar para ele que quem manda aqui sou eu, você só tem que me obedecer, não é assim que a gente faz com as crianças? Então, a pausa positiva, ela é ótima. Por quê? A criança, ela tá lá, né, no cérebrozinho dela lá, reptiliano, ainda ela não tem o córtex pré-frontal, essa parte assim, mais amadurecida do cérebro, para lidar com as emoções, então ela é muita emoção ainda, né? E aí ela tá gritando, berrando, e o cérebro dela tá aqui. E aí você chega na situação e, ó, fica nervoso, né? Fica nervoso, estressado, começa a gritar. E você grita, a criança grita, né? E aí os neurônios espelhos da criança vão aprendendo aquele comportamento. Agora, quando você está percebendo que você vai sair do eixo, que você também vai lá para o seu cérebro reptiliano, o que você tem que fazer? Você tem que sair de cena. E aí você sai. E às vezes, quando meu filho está irritado, que ele está mais agressivo, que ele está gritando, eu viro para ele e falo, agora eu não consigo conversar com você, eu vou me acalmar. E aí eu saio, vou para o meu quarto. Né? E aí eu respiro, 90 segundos, respiro, nananã. E o que acontece, né? Na maioria das vezes, ou ele vai atrás de mim, ou ele vai para o legal dele. Isso é uma coisa muito bacana, porque
essa pausa positiva é para fazer a gente se sentir melhor. As crianças agem bem, agem melhor quando elas se sentem bem. Não só as crianças, a gente também, não é verdade? Então, assim, quando o seu filho, ele tá lá no descontrole, né? Você pode chegar para ele, é muito bacana isso, porque na pausa positiva, a gente ensina, eu ensino no curso, as famílias, junto com a criança, criarem um ambiente na casa onde a criança ela possa ir para fazer a pausa positiva. E isso é diferente do cantinho do pensamento, do cantinho da consequência, não é isso. A ideia é criar um lugar com a criança na casa onde ela vá para se sentir bem, para ela se acalmar, para que depois, sim, com ela calma, você consiga conversar com ela e de uma maneira mais respeitosa, tanto você quanto ela, encontrar uma solução para aquela situação. Então, você pode virar para o seu filho e falar para ele, tá, filho, eu estou percebendo que você está muito irritado, que você está chateado, o que você acha de você ir lá para o seu cantinho? O meu filho, ele colocou o nome de legal. Então, eu acho que é porque ele vai lá e se sente legal. Então, ele fala, né? Aqui é o meu legal. E às vezes eu falo para ele, o que você acha de você ir lá no seu legal? E aí lá tem brinquedo, tem canetinha, tem folha, tem massinha, coisas que ele mesmo disse para mim que ajudaria ele a se sentir melhor, que ele gosta de fazer. Então, você pode chegar para a criança e criar junto com ela esse cantinho legal. E aí, no meio dessa confusão, daquele estresse todo, da birra, do mau comportamento, você chega para a criança e fala, filho, o que você acha? Às vezes dá super certo, ele vai tranquilo. Às vezes ele não vai. Ele tá tão irritado que ele não vai. Eu viro para ele e falo, ok, então eu vou para o meu cantinho. E aí você vai, entende? Porque é através disso, é através do nosso exemplo. E é assim que a gente ensina a criança a se autorregular desde cedo. Então, tudo isso são pontos muito importantes e são alternativas para a gente abandonar de vez a punição, o castigo, o tapa. Teve uma outra pergunta que eu recebi, só que eu acabei não separando aqui, que eu falei em tapa, eu lembrei. Foi um pai que virou para mim e perguntou, eu esqueci o nome dele agora, mas ele perguntou assim, Luana, eu não dou surra, eu dou uns tapas, de vez em quando eu dou uns tapas, mas não é surra, eu não espanco meu filho. Tem alguma diferença? Sinceramente, não tem nenhuma diferença. Mas é só quando ele age de maneira errada. Tá, gente, uma dica que eu dou, e eu acho essa dica maravilhosa, quando algum colega seu age de maneira errada, você dá um tapa nele. Por que não é aceitável a gente bater, dar um tapa que seja num adulto, e é aceitável fazer isso com uma criança? Né? Eu muito maior, né? Não tanto assim, mas assim, um adulto muito maior e uma criança pequena, né? Quando a gente deveria estar fazendo justamente o contrário, quando a gente deveria ser uma referência para a criança de respeito, de afeto, de amor, porque a gente não vai deixar de amar o nosso filho porque ele está se comportando mal. A gente não vai deixar, né? O nosso amor, ele é incondicional. E muitas vezes, quando a gente começa, né, a mudar o nosso olhar, quando a gente começa a se colocar, muitas vezes, no lugar da criança, a ter uma atitude de mais empatia, de entender que, poxa, o meu filho, ele está com 3, 4 anos, ele ainda não sabe, não é de propósito. A criança, ela não está fazendo aquilo para te magoar, para te ferir. Não é nada disso. Pelo contrário, é a maneira que ela tem de buscar a nossa ajuda. Entende? Então, a gente, às vezes, pune a criança. O nosso córtex pré-frontal, essa parte aqui mais amadurecida do nosso cérebro, ele só vai se fechar lá para os 25 anos de idade. Então, a gente precisa parar e pensar quantas vezes a gente pune uma criança por um comportamento que é extremamente esperado, né? Ou pior, quantas vezes a gente pune uma criança porque ela não atendeu às nossas expectativas, porque essas expectativas, de uma maneira fisiológica, isso falando, gente,
elas não têm como ainda ser atendidas. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui hoje é para a gente realmente mudar o nosso olhar, né? Porque a gente precisa pensar, por que eu não posso dar um tapa no adulto, eu não posso dar umas palmadas quando ele faz alguma coisa errada, e eu posso fazer isso com uma criança, né? Então, é muito importante, dentro do processo de criação dos nossos filhos, a gente olhar para a nossa criança interior, sabe? Foi engraçado porque semana passada eu fui à praia com o meu filho, e quem aqui me acompanha nas redes sociais deve ter visto um post que, meu Deus, eu coloquei, mas eu nem esperava aquela repercussão que deu. Que eu coloquei uma foto do meu filho de sunga, assim, de longe, de sunga não, de cueca mesmo, fazendo assim, super feliz na praia. Mas a ideia não era aquela. A ideia é que a gente saiu para dar uma volta no carro e tudo, e aí a gente parou na frente da praia, só que a praia, ela estava super vazia, assim, tinha uma família aqui, a outra ali, e aí meu filho só pediu para, mãe, posso lá catar umas conchinhas para a gente fazer uma mandala, porque eu gosto muito de fazer trabalho artesanal com ele. E aí eu fui, eu deixei ele ir lá, né? Eu sentei assim na areia e fiquei olhando ele cantar. E daqui a pouco ele começou, aí eu falei para ele, Henrique, cuidado, porque você vai se molhar, né? E daqui a pouco ele veio, mãe, molhei minha bermuda. Na hora me deu uma vontade de falar assim, caramba, eu te avisei. Não, não se molha. Mas aí eu falei, então tá, eu vou tirar sua bermuda. Toma cuidado para não se molhar de novo. E tá bom. E aí ele continuou lá brincando. Daqui a pouco ele estava numa alegria, que ele começou a pegar a água, jogar para o alto, a chutar. E aí, quando eu virei para ele e falei, não se molha, que eu não trouxe roupa, nananã, que ele voltou para a água, que eu percebi que ele estava se divertindo tanto, 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 que eu pensei, meu Deus, da onde vem isso? Por que o meu filho não pode se molhar? Qual o problema? Por que não se molhar nesse momento, para mim, tá pesando mais do que ele se divertir? E aí eu comecei a pensar, né? Tá, da onde vem isso? E eu me lembrei de uma situação que a minha mãe, de vez em quando, adora me lembrar, que ela falou que quando eu era pequena, eu fui visitar uns parentes do meu pai e a casa tinha piscina. E aí, quando eu cheguei, que eu vi a piscina, eu falei, mãe, eu quero entrar na piscina. Minha mãe, não trouxe roupa para você não pode se molhar. E aí, a gente ficou lá, daqui a pouco eu comecei a falar que estava passando mal. Estava passando mal, estava me sentindo mal. E aí minha mãe percebeu que cada vez que eu falava que eu estava passando mal, eu olhava para a piscina. E aí ela falou, né, Luana, você está passando mal, mas se eu te deixar entrar na piscina, você vai melhorar? Aí eu enxuguei as lágrimas. Ai, mamãe, eu posso entrar na piscina? E aí isso veio para mim. E aí não demorou muito, eu estava pensando nisso, o meu filho veio e me interrompeu de novo. Falou assim, mãe, eu molhei minha blusa. Na mesma hora eu arranquei a blusa dele, eu falei, Henrique, vai brincar, vai brincar. E aí ele se molhava, ele jogava tudo pro alto, ele, sabe, ele numa alegria. E aí eu coloquei isso, né? Falei assim, nossa, à medida que ele se molhava, parece que era a minha criança ali que estava se molhando junto com ele. Então, a gente precisa identificar quais são esses gatilhos. Não tinha nada demais o meu filho brincar, foi maravilhoso depois. Que bom que eu consegui me conectar com aquele meu incômodo. Então, uma pista, né, muito boa na criação dos nossos filhos é que os nossos filhos parece que eles estão o tempo todo convidando a gente a se colocar num lugar que às vezes causa um certo incômodo. Então é isso, gente. Eu não sei. Tô vendo um monte de comentário aqui. Peraí, ó. Ali, eu odiava apanhar, me sentia a pior pessoa e não entendia o que tinha feito de grave. É isso mesmo. A gente fala, a Jane Nelson coloca que quando uma criança é punida, né, que ela fica com alguns sentimentos, né? Um não entendi o que aconteceu, ou eles estão vencendo agora, mas eles vão se ver, que é a retaliação, né? Que é a vingança, que é a redução da baixa autoestima. Então, tudo isso, a gente acredita, né? Quando a gente fala, você está de castigo, vai lá pensar. Que nada, a criança está ali pensando, mas a criança não está pensando o que ela fez de errado. Ela está pensando, está tendo crenças equivocadas em relação ao pai e à mãe.
equivocadas, que para elas são reais, né? Então, caramba, é só a gente parar e pensar, né? Como a gente se sente quando alguém trata a gente mal? Quando um chefe é desrespeitoso com você, né? Sei lá, quando o teu marido briga contigo. Como que a gente se sente? A gente se sente mal. Então, assim, né? A Jane Nelson até fala da onde a gente tirou a absurda ideia que para uma criança se comportar bem, né, agir de maneira legal, antes a gente precisa fazê-la se sentir mal. Da onde vem isso, né? Mais uma vez, por que a gente tem essa crença que a gente tem que sofrer para ser uma boa pessoa? Não, é exatamente o contrário. Não sei se vocês teriam mais alguma pergunta. Entender a criança requer paciência, sensibilidade e maturidade. Isso aí, Monique. Léo, parabéns, obrigada. Na conversa as coisas fluem melhor. Isso. Parabéns, obrigada. Mas quando a cabeça esquenta, eu bato. Então, a cabeça esquenta, tenta fazer a pausa positiva. Te convido para participar do meu curso, tá? A Monique está aqui, a Monique vai saber falar melhor. A gente precisa, né, entender. Quando a cabeça esquenta, tá? Se começar a se perceber, eu acho que o processo de educação, ele passa muito pelo processo de autoconhecimento. Então, eu preciso saber o que me tira do sério. Tá, o que me tira do sério é quando o meu filho, não sei, é quando ele começa a gritar, é quando eu peço uma coisa e ele não faz. Então, identificar esses gatilhos para, assim que isso acontecer, opa, eu já sei que isso aqui me tira do sério, você sai de cena, você se acalma. Porque é dessa maneira que a gente ensina as crianças a lidarem com os conflitos. É mais ou menos aquela história. Vamos supor que você vira para o seu filho e fala, né? Ai, você precisa ser respeitoso com seu amigo, você não pode bater, você tem que ter amor, carinho pelas pessoas, mas às vezes a minha mãe, que me diz me amar tanto, ela me bate, sabe? Por quê? Da onde a gente tirou essa ideia que só porque as crianças são crianças a gente pode, sabe? Dar uns tapas. Não, a gente não pode. Isso também é uma violência, porque violência é tudo aquilo que fere a nossa dignidade, que fere o nosso respeito, entende? Então, isso também é ferir o respeito da criança, a gente precisa respeitá-la. Eu me lembro desse dia que você aqui na piscina, meu pai falou, viu? É verdade, gente. Gente, então é isso. Eu me programei para 1 horinha, então aqui, ó, 59 minutos. Não sei se alguém teria mais alguma dúvida. Quero fazer um convite. Ah, eu esqueci de mostrar. Esse aqui é o workbook Amor em Ação. Ele faz parte do curso. O curso vai começar segunda-feira, a nova turma, e eu estou muito contente porque a primeira turma foi muito bacana. Eu recebi vários depoimentos lindos. Então, esse aqui é o material. Vou mostrar rapidinho para vocês. Então, aqui a gente começa falando quais são os nossos objetivos com o curso. Eu vou ler rapidamente. O curso está dividido em 3 módulos que contemplam os seguintes objetivos. Primeiro, descobrir os nossos padrões de repetição familiar. Segundo, descobrir o nosso estilo parental. Avaliar a nossa forma de educar e o seu impacto na vida das crianças. Criar um mapa de ação com os desafios e as habilidades de vida que nós acreditamos ser importantes para uma vida feliz. Aprender uma forma respeitosa e gentil de educar, que promove a autodisciplina na criança. E a disciplina positiva, ela ensina isso, a autodisciplina, né? Aí tem algumas pessoas também que ficam na dúvida, tá, Luana? E a tal da recompensa? Eu posso fazer um quadro de botar estrelinha quando meu filho se comporta bem e tal? Por que a gente não aconselha fazer isso? Porque o comportamento da criança, o foco dele vai ser sempre ganhar algo. Vai ser em ganhar estrelinha. E quando eu não ganhar? O que acontece? Então, também a gente perde a oportunidade de estar ensinando para essa criança também como lidar
nos momentos difíceis. Então, por isso que as recompensas também, elas não são legais. Apesar de, no primeiro momento, parecer que tá adiantando, né? As famílias, quem aqui faz quadrinho da recompensa pode dizer até melhor do que eu, que funciona por um tempo, mas depois não funciona, porque o foco da criança vai ser sempre em se comportar só para ganhar um chocolate no final de semana. Enfim, entenderam? E, continuando, descobrir as razões das birras e do mau comportamento, entender a disputa entre gritos e palmadas versus fala firme e carinho. E esse aqui que eu acho que é um dos tópicos, assim, que pelo menos eu, como mãe, mais gosto, é sentir uma maior segurança para amar ainda mais a forma como você está educando o seu filho. Então, esses são os objetivos. E o curso é muito bacana porque ele tem ferramentas diárias para trabalhar, né? No primeiro módulo, a nossa infância. Então, o segundo módulo, eu falo muito sobre a disciplina positiva. E o terceiro módulo é o módulo onde a gente vai aprender alguma dessas ferramentas que eu conversei hoje aqui com vocês, de uma maneira mais profunda. Então, o curso é muito bacana. Eu sou suspeita para falar, mas vocês podem entrar nas minhas redes sociais e olhar os depoimentos das mamães, tá bom? E era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Quem ficou interessado, tá? Vocês podem acessar lá o meu site, www.psicolu.com.br, tá? E aí lá vai ter mais informações, vai ter também o valor do curso e tudo que vocês vão ter direito, né? Vai ter direito à apostila em PDF, são 3 encontros ao vivo comigo, onde a gente vai estar conversando sobre o módulo, eu vou estar tirando as dúvidas dos alunos. Então, é um espaço também, antes de tudo, de acolhimento, para a gente acolher quem nós somos, acolher a nossa criança interior, acolher os nossos erros, os nossos acertos enquanto mãe e pai e responsáveis. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo grande e até a nossa próxima live, o nosso próximo encontro. Até. Boa noite.